que eu fui a primeira a falar sobre viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. E eu tenho uma responsabilidade e junto com o orgulho também, porque eu fui atrás, eu fui capinar o lote da fibromialgia, conhecer esse universo para poder dar resultados, né? Poder fazer com que essas mulheres tenham resultados e ser essa pioneira de falar sobre a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. E quando você conecta e entende que a doença e tudo que você sente é justamente pelas questões que te aconteceram, aí você fala assim, peraí, não é pro físico que eu preciso focar. O primeiro passo ali para sair desse fundo do poço é tirar essa crença de que a solução tá externa, que a solução é um remédio, que a solução é um médico. Olá, sejam bem-vindas ao 7º episódio do Fibrocast, o primeiro podcast para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin Silva E eu sou Jordana Ribeiro. e hoje nós iremos falar sobre como sair do fundo do poço e viver sem dores e sem remédios da fibromialgia. Então, acho que para começar, Jordana, o que seria, né, digamos, esse fundo do poço? Vamos entender um pouquinho melhor, né? Porque a gente já trouxe nos episódios anteriores um pouco do como pode ser a vida dessa mulher com fibromialgia, de estar no fundo do poço, por questão de rede de apoio, de se sentir ali no fundo do poço mesmo. Como que você vê isso? Acho importante para a gente entender esse fundo do poço, se colocar sempre no lugar dessa mulher com fibromialgia e entender aqui, contextualizando um pouquinho para quem está chegando agora, o que é a fibromialgia, né? Então, a fibromialgia a gente vê como uma síndrome reumatológica caracterizada por dores difusas no corpo inteiro. E quando a gente fala de fibromialgia, a gente não está falando só de uma dor física, a gente fala de uma dor emocional, uma dor onde essas mulheres me relatam uma dor na alma. E aí, falar de fundo do poço eu associo muito com essa dor na alma, porque muitas até aguentam as dores da fibromialgia, né? Perrengando naquele sofrimento, mas tá ali levando a vida, vamos tocar, vamos embora, é assim que vai ser, então vamos A Mulher embora, né? Maravilha, A né? Mulher Maravilha, né? Acha que é assim que vai ser, mas não precisa. E só que o que a gente vai percebendo? Esse sofrimento muito voltado para as dores emocionais, para as dores na alma, onde essa mulher ela sente dor e ela não é validada, onde essa mulher ela vai em vários profissionais e ela não tem uma resposta, porque uma coisa é ter uma resposta de um braço quebrado, de um apendicite, né? Porque, olha, tá isso, tá acontecendo isso, por isso, por isso, por isso. Na fibromialgia, ela não tem essas respostas, onde ela vai, né? Então, isso vai gerando uma angústia emocional muito forte, tanto que tem cada vez mais casos que chegam até mim de mulheres com fibromialgia que desencadeia a síndrome do pânico, com a sensação de que ela vai morrer, com a sensação de que ela não presta mais. Olha só, para uma mulher vivenciar, né? Para um ser humano é complicado, e a mulher que trabalha muito essa questão da autoestima fica muito mais desafiador. Então, o fundo do poço, eu percebo, eu entendo que vai muito voltado com essas associações da síndrome, dores difusas no corpo todo, esse cansaço, né? Ela quer ser produtiva, ela quer fazer as coisas na rotina, na casa dela, e não consegue fazer, juntamente com o lidar com não conseguir fazer, que aí ela vai se sentindo desamparada, porque a família, muitas famílias não apoiam, não entendem, né? E aí não sabe como agir, ela se sente sozinha, ela sente que ela não funciona mais, que ela não presta mais, né? Então é realmente um sentimento de, olha, é isso, para mim a vida acabou. Muitas até pensam em tirar a própria vida ou não tirar a própria vida, mas pede para Deus tirar a vida porque ela não tá tendo mais sentido, não tá vendo mais sentido na vida. Então, o fundo do poço, para um ser humano, a gente pode olhar que é muito associado que a mulher com fibromialgia vive sem o tratamento adequado.
E aí fica um sentimento de ambivalência, né? Fica muito, acho que pega muito na sua fala, né? Querer e não conseguir. E aí, o que que eu faço com isso? E aí eu te pergunto, Jordana, o que que essa mulher faz com isso? Como que ela sai desse fundo do poço? É interessante você falar sobre isso, e a gente trazer essa temática, porque a busca dessa mulher de sair desse fundo do poço muitas vezes é com remédios, né? Às vezes você que está nos ouvindo aí fica buscando remédios. Nossa, será que não, às vezes pesquisando, né? Será que não saiu nenhum remédio para tirar isso de mim, tirar essas dores de mim? Porque elas têm uma crença, e acho é bem interessante a gente falar sobre isso. Elas têm uma crença de que quando eu não tiver mais a dor física, esse sofrimento emocional vai acabar. Então, quando eu não tiver mais a fadiga, quando eu conseguir dormir melhor, quando eu ter um sono reparador, essa angústia que eu sinto vai acabar, porque eu não vou ter mais nada no corpo físico. E aí a gente vai olhando, eu costumo fazer o caminho inverso. A gente poder olhar para como que essa mulher está emocionalmente. Porque essa busca pelo, tem um remedinho ali para melhorar, ou, eu vou fazer um exercício físico. Quem sabe exercício físico melhora? Aí tem um monte de gente falando, faz exercício físico. Tira isso da sua alimentação. Faz aquilo ali na sua comida. E aí você vai fazendo, vai olhando só para o corpo físico, vai querendo algo externo, né? Que é muito comum do ser humano, né, Yasmin? Essa busca do externo, que o externo vai resolver. Que aí envolve muito a questão da medicina tradicional. Não, então o médico vai resolver para mim. E aí a gente tende a fazer isso e a gente, enquanto seres humanos, eu responsabilizo o outro, tanto pelos meus problemas quanto pelas minhas soluções. E aí, se você não tem a autorresponsabilidade, se você não pega, peraí, o que que eu posso fazer por mim? Como que eu posso sair dessa situação? Você fica fadada a viver sempre com dores e aí você não atinge a vida sem dores da fibromialgia sem remédios. Então, a busca, né, o primeiro passo ali que a gente pode olhar para sair desse fundo do poço é tirar essa crença de que a solução está externa, que a solução é um remédio, que a solução é um médico, é uma consulta, que a solução é um exercício físico. Eu não estou aqui falando que não é válido, mas aqui a gente está para falar de fibromialgia sem dores e sem remédios. Então, o primeiro passo é ter essa clareza de que não é externo, e sim, primeiro é uma conexão consigo, é um olhar para dentro. E é muito legal porque quem está nos assistindo agora já busca esse diferencial. Se está aqui é porque quer sair dessa coisa que já está acostumada, que seja no medicamento, já foi nisso, já foi naquilo. Então já é um passo para sair de fato do fundo do poço. Sim. E aí você pega muito essa questão do olhar para si mesmo, para essas dores emocionais, que esse é o seu diferencial, né? O diferencial, digamos, até do Fibra Mulheres. E aí você trabalha também a questão dos 3 pilares, né? Uhum. Como que esses 3 pilares também contribuem para sair do fundo do poço, né? Já que quem está nos assistindo quer isso, né? Quer saber de fato, tem essa sede. Sim. De saber o que é diferente. Exatamente. Eu estou vendo cada vez mais nas minhas redes sociais, as mulheres que nos acompanham, perceber o quanto que tá além do corpo físico, né? Tem ainda, a gente fala de níveis de consciência, né? E depois a gente pode até abordar isso mais para frente. Mas os níveis de consciência onde essa pessoa ela acha que não é possível, é assim, porque o fulano falou, o ciclano falou que não tem cura e pronto, acabou. E aí a outra tem um outro nível de consciência que, então eu vou buscar alguma coisa. Aí ela tenta, e é bem o tentar mesmo, que é a palavra que a gente não usa no Fibra Mulheres, e não consegue. E aí ela fica cansada e desiste. E aí, se ela escuta uma solução, escuta aí Jordana Ribeiro falando fibromialgia sem dores e sem remédios, fala assim, o quê? Isso não existe, aquela coisa toda. E aí fica nesse nível de consciência. E tem as mulheres, estão chegando cada vez mais mulheres nesse nível de consciência de que, opa, peraí, eu não tô olhando para isso mesmo.
Eu fiz, já fiz exercício físico, eu faço exercício físico e não resolve, eu melhoro e depois volta, eu trabalho minha alimentação, mas também melhoro e depois volta, porque fica muito no físico. Então, peraí, já tentei remédio também, não resolveu nada, só intoxicou, só me inchou, só me engordou. Então, pô, peraí, tem sentido, eu tenho que olhar algo além. E é justamente, né, os pilares que são o olhar para o campo emocional, mental, o espiritual, o energético, que são os campos que a gente fala dos corpos sutis, que aborda o pilar ânima, que é o da espiritualidade, né, que a gente traz muito no Fibra Mulheres, e o pilar centrum também, que a gente trabalha muito essa questão mental e emocional. Então, é poder olhar dessa forma e quando você conecta e entende que a doença e tudo que você sente é justamente pelas questões que te aconteceram, aí você fala assim, peraí, não é pro físico que eu preciso focar. Claro, você precisa olhar, mas o seu foco, ele precisa ser para os outros corpos. Porque a doença vem como uma mensagem. Doença é igual... Como que é o exemplo que eu costumo falar nas lives? Do Telefone cobrador. com casa. Do cobrador. A doença é como um cobrador lá da época das nossas avós, né? E que batia lá na porta, Chaves, né? Como que chama? Como que chama? Como que chama? Você lembra? O O seu seu barriga. seu barriga. Seu barriga ia lá, cobrava, batia de porta em porta. Enquanto lá o seu Madruga não pagava, né? Tinha lá a bruxa do 71, né? Sim. E enquanto eles não pagavam, ele tava lá enchendo a paciência da pessoa para pagar. E doença é igual ao seu barriga. Gente, vamos colocar aqui o seu barriga aqui na tela, João, para mostrar que a doença, a fibromialgia, é o seu barriga. Lá, ele tava lá enchendo o saco, mas ele fazia parte ali do momento se você não tinha nenhuma coisa a ver com ele, né? Não tinha as dívidas. Então, a doença faz muito esse papel de cobrar. Então, o que ela está cobrando na sua vida? Ela está cobrando essa conexão. Se você não está conectada corpo e mente, a doença chega para te manter na vida. E quando eu escutei a primeira vez do meu professor lá atrás, de que a doença ela nos impede de surtar ou de morrer, assim, caramba! E é verdade, né? Sim, faz muito sentido, porque quando você diz, fica muito, né? A doença tá ali te mostrando que tem algo errado. Se você não tivesse os sintomas, você não ia olhar para isso. E você fala muito que tem uma frase que você fala muito que para mim assim é muito chave, é quando fala olhar para a raiz. E olhar para a raiz, porque se você ficar ali só nos sintomas, querendo cuidar da doença, você não resolve o problema, né? Exatamente. E aí fala assim, não, então eu tenho que olhar para a saúde, e aí eu comendo bem, o corpo reflete muito, Jordano, o que eu como, eu sou o que eu como e aquela coisa toda. Sim, mas se tem alguma questão do seu organismo que está inflamado, que está inchado, não que a fibromialgia é de inflamação, tá? Mas tem casos de inflamação também junto, é porque tem alguma questão atrás que está fazendo com que o corpo inflama. Por que o seu corpo está inflamado e do seu marido ou da sua filha que tem os mesmos hábitos, está na mesma casa que você não tem? Então, né, isso nem contando com uma doença sistêmica, que aí é um outro assunto. Então, assim, é exatamente essa questão da raiz, de olhar para a raiz. E quando você aprende a ler a raiz, quando você aprende a se conectar, entender que a mensagem, ela não é a sua inimiga, por mais que doa às vezes ouvir isso, porque você está em pé da vida, entecida com a doença, porque você não quer isso para sua vida. Então, quando eu falo de você poder olhar para a doença e fazer as pazes com ela, não significa que você tem que aceitar ter a doença e pronto, acabou. É importante a gente deixar isso bem claro. Mas é você poder entender que não é o fim do mundo e que você pode sim tirar muito proveito dessa questão da doença, no sentido de entender, peraí, se eu adoeci, foi com a fibromialgia, não foi nenhuma outra doença, o que eu preciso aprender com isso? Esse já é o segundo passo para começar a sair do fundo do poço, porque é essa ampliação, ter essa clareza, essa consciência.
E aí esse aprender volta para o que você falou lá no início, né, também. Agora você citou, né? Por que que alguém aqui, por que que meu marido, minha filha tem os mesmos hábitos e não tem essa doença, não tem a fibromialgia e eu tenho? E aí foca em voltar, em olhar para si, né? Não é no outro, né? É na pessoa, né? Não é em si. Exatamente. Essa conexão. E aí você entende, peraí, então eu tive a clareza de que a gente está falando de passos, né? Eu tive a clareza que eu não tá externo. Não é um médico que vai me salvar, não é um remédio que vai me salvar. Aí você tá tendo a clareza também de que, peraí, a doença tá sendo uma mensagem, tá querendo me falar algo. O que que eu preciso olhar? Aí você parte pro olhar interno. Que aí eu falo, o que que você está desconectada? Com o que que você está desconectada de você? E às vezes nem é por mal, um mecanismo de defesa que o organismo tem de não olhar para aquilo porque é muito doloroso. Acontece trauma, situações que a gente vai vivenciando, né? E falando da mulher com fibromialgia, ela vai vivenciando em que gera muito sofrimento. E aí o corpo, naquele momento, ele não tem repertório para lidar. E o que é repertório aqui? Repertório é todas as ferramentas que você tem no seu movimento de vida para que você possa caminhar de forma saudável. E uma coisa acontece, você não tem repertório para aquilo, o corpo não sabe como lidar, o organismo não sabe como lidar e registra. E aí quando você olha para aquilo, vai olhando, cicatrizando, você passa a ter essa conexão, né? Você passa a falar assim, caramba, olha só o que eu não olhei, olha esse perfeccionismo que é por conta da minha mãe me cobrar, ou porque eu quero que a minha família me reconheça, ou essa rigidez minha é porque eu tenho medo de ser abandonada. E aí tudo isso vai dando para entender, ter muito mais clareza. Nossa, a fibromialgia está aqui para me entender isso. E quando você vai entendendo cada parte da sua história, com cada ponto de dores, aplicando ferramentas, não precisa mais do seu corpo gritar de dor. Vem aí a vida sem dores, a partir do momento que o seu corpo não precisa gritar de dor, porque o seu barriga lá, ó, já tá com as pontas quitadas. Não precisa mais quitar, não precisa mais dever o seu barriga. Você não precisa mais dever a fibromialgia. E é aí que entra a vida sem dores da fibromialgia e, consequentemente, a vida sem remédios, né? Porque se não tem sintoma, não precisa do médico passar a medicação. Sim, e é importante para você, mulher, que tem fibromialgia e está nos assistindo aqui e se identificou com essa fala da Jordana, a importância de você buscar esse para olhar para a raiz com alguém que entenda de fato, de verdade, porque muitas das vezes você ouviu aqui, se identificou e fala, ah, realmente o que tem gerado, eu preciso olhar para esse sentimento de abandono, mas às vezes é mais profundo do que isso, não é só olhar e saber, foi isso, mas tá bom, e agora? O que você vai fazer com essa informação, né? Então, Sim, e é muito importante essa fala sua, Yasmin, porque às vezes caça, né? Não, deixa eu caçar ali, deixa, foi por isso. Ah, foi porque meu pai faleceu em tal idade, foi aí que eu desencadeei fibromialgia. E aí fica num nível superficial, porque que bom que você entendeu, que você levantou uma hipótese, pode ser que seja por isso e tudo mais. Só que aí as pessoas acham que é o seguinte: mas eu faço terapia, então eu vou resolver isso na terapia. Tá, você vai resolver isso na terapia em determinados níveis, determinados pontos. Para a fibromialgia, tem uma questão específica desse trauma, dessa vivência, que você precisa ressignificar. Por isso, muitos falam, eu já fiz terapia, não funcionou. Que aí fica também focada só em um corpo, né? Só em um corpus ali, que a gente traz muito o corpo mental, espiritual, emocional e o físico. Aí fica só focado ali e não faz toda essa conexão e essa ligação. Então, olhar, sentimento de abandono é isso. Ok, isso é o começo, né? E aí por aí é o caminho. Mas o que a gente precisa fazer com isso? Como você precisa elaborar? De que forma para que você não desencadeie mais traumas? Porque tem aquelas, né? Que vão, nossa, tem aquelas que vão ali fuçar, ou vai pesquisar no Google, ou acha que uns vídeos aqui e outro ali vai
elaborar, ou vai aí em profissionais que nem certificação tem, enfim. E às vezes para cicatrizar um trauma gera outro. Nossa, eu fui uma vez, compartilhando um pouquinho minha vivência, eu fui em uma profissional uma vez que em vez de melhorar, foi piorar, que foi, nossa, foi muito punk. Eu fui tratar algumas questões em terapia e ela começou a agir e intervir de formas que foi piorar a minha situação, que eu cheguei a adoecer. Então, assim, isso é muito sério. É a gente olhar, e aqui a gente entra em um outro aspecto, né, de tomar cuidado, porque você precisa ir em alguém que seja especialista na área e trate aquilo que você quer tratar, que resolva aquilo que você quer resolver. Não que o profissional vai resolver, né, mas que ele vai ter as ferramentas para te ensinar a você resolver, porque é você que é a autora da sua história, você que precisa ser responsável pelo seu processo e não o outro. Mas que você vai em um profissional que vai te mostrar o caminho e te orientar e saber como te orientar para isso. Porque se você falar, é só abandono, eu preciso olhar para o meu abandono, você estagna porque você não tem ferramentas para isso, você tomou uma consciência, tomar consciência é importante, mas você precisa dar passos depois disso. E se você dá passos depois disso, baseado em Google ou em profissionais que não são da área, você pode desencadear, né? Claro que tem vários profissionais bons, qualificados, né? Mas é tomar cuidado, ter esse cuidado para o que você vai escolher, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de saúde. E saúde não tem preço. Não tem como você desfazer. Por isso que nossa área da psicologia é muito delicada, né, Yasmin? Não tem como a gente desfazer Sim. aquilo que a gente falou, que a gente, às vezes, como mentora, sugestionou, né? Sugeriu, na verdade, sugeriu para a pessoa. Então, é um papel que tem muito peso, tem muita responsabilidade. Então, é você tomar cuidado com o que você escolhe. Sim. E por isso, né, a gente tem, tipo, acho que muita gratidão, né? Porque eu vejo isso, igual das fibromulheres, né? Que tem resultado de fato, que você tá ali para pegar na mão, mas para que ela caminhe, né? Com o cuidado que ela precisa, mas sem ser a mãe, né? Acho que é uma figura que pega muito, sem ser a mãe daquela fibromulher, daquela mulher que tem dores ainda, mas que ela consiga caminhar. E acho que agora, né, vocês já tem ali ó, o baldinho, né? O baldinho para sair do poço ali, para se reerguerem de fato. E aí é um ponto importante, Yasmin, antes da gente ir finalizando, é o perfil dessa mulher. Que aí você fala das ferramentas, né, de não passar a mão na cabeça, que aí eu brinco, que ela sabe que eu puxo a orelha mesmo, que é quando é pra bater, bato com gosto e bato com muito amor e carinho, porque é isso que dá resultado, né, é poder realmente ter o compromisso e falar, mesmo aquilo que você não quer ouvir, e ter o jeito, ter a forma de falar. Nos momentos certos. Nos momentos certos, né, e aí um ponto que eu quero frisar é você começar a refletir também do seu perfil, porque às vezes você tá num momento de tão fundo do poço que às vezes você entra num estado de vítima, de que ninguém me ama, ninguém me quer, é isso que eu vou viver, é para o resto da minha vida, não tem solução, ou ai, alguém tem que me salvar. E tudo tem que ser da minha forma, tem que ser assim, eu deitada aqui sem fazer nenhum esforço e aí alguma pessoa vai lá e me resgata. E aí entra num papel de vítima, e esse papel de vítima te deixa muito mais no fundo do poço. Então é tomar cuidado também com esse movimento. E às vezes nem é porque você quer não, mas é um movimento inconsciente que você faz e eu convido você a refletir se você se identifica ou não,
para você perceber, peraí, né? Por que eu tô falando isso? Porque muitas mulheres que entram no Fibra Mulheres, elas falam assim, Jordana, eu estava num papel de vítima tão grande que só depois de eu entrar no Fibra Mulheres que eu percebi que eu estava no vitimismo. Porque eu achei que eu estava tudo certo, que eu estava levando minha vida, que eu estava esquecendo ali que eu tinha dor, tocava minha vida. E depois do Fibra Mulheres, que agora eu vivo sem dores, a fibromialgia sem remédios, eu percebo o quanto que eu estava sendo vítima. E pode ser que você esteja num papel de vítima sem saber que você está sendo vítima. E pode ser que você se incomode com essa minha fala, e se você se incomodou com essa minha fala, já é um indicativo que tem um papelzinho de vítima aí, que é importante você refletir. E eu falo com muito amor e carinho para você, porque é um ponto que você vai precisar refletir para te levar para a vida sem dores, a fibromialgia sem remédios. Que aí você vai conseguir clarear mais a sua mente e seguir esses passos aqui que a gente está falando hoje, para você sair realmente do fundo do poço, para poder viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. Jordana, e nessa fala sua, acho que para mim pega uma coisa que não sei se você concorda, até queria ouvir de você. Porque para você sair desse papel de vítima, você precisa assumir responsabilidade. E essa responsabilidade é consigo mesmo. E aí, como que, para a mulher que está ouvindo, que acho que pega muito assim também, ah, mas eu faço tudo, eu faço isso pro meu marido, eu cuido dos meus filhos, eu tô abraçando muito, literalmente, o papel da Mulher Maravilha. Como que seria assumir essa responsabilidade? Qual que seria essa diferença de responsabilidade? Porque existe uma diferença de você assumir responsabilidade com o outro, você está fazendo tudo na sua vida, mas não está fazendo para você. Qual que é essa diferença? Acredito que você já deu a resposta, Yasmin. É assumir a responsabilidade na sua vida. Ah, eu faço tudo, ninguém me apoia, eu faço as coisas de casa sozinha, isso e aquilo. Você está fazendo para o outro. O que você está fazendo para você? Como que você está assumindo essa responsabilidade para a sua vida, para o seu corpo, para a sua mente, para as suas emoções? Quem é? Aí você vai falar o seu nome aí em voz alta. Quem é você? Como que você está se cuidando? Porque assumir a responsabilidade da vida do outro, você já está fazendo e não é à toa que você está tendo dor. Agora, assumir a responsabilidade da sua vida é aí que pega. Então, é essa a chave, é essa a diferença. É assumir a responsabilidade da sua vida. O que você está fazendo por você mesma, qual o tratamento que você está escolhendo para você poder viver sem dores a fibromialgia e sem remédios. Porque aí, pode ser que acabe esse vídeo e você siga a sua vida e não movimente. Você não está assumindo a sua responsabilidade, a responsabilidade da sua vida. Agora, quando você traça um caminho, é esse tratamento que eu quero fazer, é dessa forma que eu quero viver, é assim que eu quero orquestrar a minha vida, ser dona da minha história. Aí você caminha para isso. Do que você ficar ali reclamando que você faz tudo, você não recebe nada em troca, você não recebe apoio, você está fazendo do outro. Quanto mais você vai fazendo e você menos faz para você, você não vai ter o equilíbrio da vida do dar e receber. As pessoas tendem a te cobrar mais e você vai fazer mais para o outro, vai ficar mais sobrecarregada sem resultado nenhum. E aí você vai ter aquela sensação, né? De, nossa, eu faço para o outro, nada é o suficiente, eu sempre sinto que eu não tenho a recompensa, por mais que você faz por amor, inconscientemente, querendo ou não, você vai buscar uma recompensa e você não vai ter, e aí vai ser um looping sem fim, com dores, com sofrimento e no fundo do poço. Nossa, que forte. Acredito que é isso, né? Acho que ficou muito claro, né? Todas essas ferramentas, acho que até para a gente recapitular, né? Essa questão de tomar consciência, né? Do que você está fazendo, do que precisa ser feito, onde precisa ser olhado e com quem, né? Porque tomar muito cuidado, né? Como você disse, existem profissionais e profissionais, e se você não está conectado com da forma correta, né, com o profissional, e se ele também não está preparado, acho que é ruim para os dois lados, né? Tanto para quem precisa e tanto que para quem está ali do outro lado, né? Porque mexer com vidas tem um peso, né?
tem responsabilidade. E falar de viver sem dores e sem remédios da fibromialgia é uma coisa que é muito forte, né? É muito forte, é muita responsabilidade, né? Tanto que eu fui a primeira a falar sobre viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. E eu tenho uma responsabilidade e junto com o orgulho também, porque eu fui atrás, eu fui capinar o lote da fibromialgia e conhecer esse universo para poder dar resultados, né? Poder fazer com que essas mulheres tenham resultados e ser essa pioneira de falar sobre a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios, mostrando resultados constantes, eficazes, que não é só, tive dias sem dores ali, meses sem dores e voltou. Não, é realmente ter uma vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Gente, olha o olhinho dela brilhando. Então, nós ficamos por aqui, né? A gente pode trazer em outras oportunidades, mais essa questão que a gente falou sobre o seu barriga, da mensagem da doença, e acredito que fica bem claro nesse sentido de, você não responsabilizar externamente, buscar do outro e vir por você mesma, você ter clareza de que a doença ela é uma mensagem, que ela não está aí como sua inimiga, então é você poder entender que mensagem que é essa que ela está te falando, para aí você poder conectar com você mesma, se responsabilizar pelo seu processo e ter escolhas conscientes e assertivas para o que vai ter de resultado. Então, se eu quero ter uma vida sem dores da fibromialgia e sem remédio, quais vão ser as minhas escolhas? Quais vão ser os meus caminhos? Muito obrigada, Jordana. Acho que agora, né, de fato, elas têm todo esse arcabouço que fala, né, para sair literalmente do fundo do poço, porque é desafiador, mas tem recurso, é possível e tem toda uma metodologia para que elas consigam fazer isso, né? Então, obrigada. Muito obrigada, Yasmin, por esse momento aqui juntas. Obrigada também você que está nos assistindo por esse momento aqui. Fico muito feliz de realizar esse Fibrocast, o primeiro podcast aí do Brasil e do mundo falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu fico assim muito honrada e orgulhosa de todo esse caminhar que estamos construindo aqui juntas, graças a você, graças à sua presença, à sua participação. Então, se você gostou desse vídeo, já curte aqui, já deixa o seu like, já se inscreva no canal aqui também, para que você possa ser notificada. Conteúdos que a gente tem todos os dias aqui para você receber informações de qualidade sobre a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios.